Pessoal, a gente sempre fala que ecossistema de inovação precisa de uma triplo hélice, que é governo, iniciativa privada e academia. A gente está com um convidado aqui que ele é as três coisas. Ele está no governo, ele é da academia e também está na iniciativa privada, né, Sol? Isso. E também ele já palestrou no nosso evento do ano passado e também faz parte do Ministério, fez parte do Ministério da Economia e lançou aqui um grande marco, né, no nosso Brasil, que é o Bruno Portela. Bruno Portela vai falar aqui sobre inovação, sobre compras públicas. Você aí, prefeito, que quer inovar e precisa saber essas novas ferramentas de como fazer isso na sua prefeitura, fique ligado. A gente está com nada mais, nada menos com um dos criadores do Marco Legal das Startups, do Marco Legal de Inovações e várias outras leis, portarias. Então, a gente está com a pessoa certa aqui para ajudar principalmente você, prefeito do interior, e você que quer vender para a prefeitura também, a achar os melhores caminhos. Começar pelo começo, né, Bruno? Primeiro, seja bem-vindo ao podcast Prefeitos do Futuro. E hoje eu sou um prefeito e quero começar a desenvolver esse ecossistema de inovação através de compras públicas. Quais são os primeiros passos que eu tenho que dar? O que eu tenho que tomar cuidado? Perfeito. Muito obrigado pelo convite, Prefeito do Futuro. É um prazer estar aqui de novo, né, e tratando de um tema que é tão caro e tão estratégico para o Brasil e principalmente para as prefeituras municipais, né, dos mais de 5.700 municípios no país. Eu sou Bruno Portela, sou procurador federal há quase 20 anos, então eu tenho esse olhar aí não só como órgão de controle, procurador federal, a gente vai falar um pouco para vocês sobre segurança jurídica, as compras públicas de inovação, mas tem um olhar também de gestor, como secretário, como vocês, prefeitos, também fui gestor e também busquei usar na minha gestão com soluções inovadoras, é isso que a gente vai também tocar aqui dentro do nosso diálogo. E sou empreendedor, como falado aqui, eu tenho uma startup de capacitação e mentoria na área de ciência, tecnologia e inovação, na área de contratações de inovação, modelagem institucional. Então, o objetivo é trazer aqui para o Prefeitos do Futuro que hoje nós temos, sem sombra de dúvida, o ordenamento jurídico vanguardista, um dos mais avançados do mundo e, sem dúvida nenhuma, o mais avançado na América Latina e Caribe, que traz, sim, possibilidades para contratar inovação com segurança jurídica, principalmente. E por prefeituras que precisam, sim, se capacitar tecnicamente, mas têm instrumentos à disposição para trabalhar esse tema e fomentar uma política que é tão importante, né, para os nossos municípios, que é o empreendedorismo inovador. Buscar engajar, buscar trazer o ecossistema de inovação para as nossas regiões, para os nossos municípios, para os locais mais distantes do Brasil, com soluções que podem ser, inclusive, escalonadas para outros municípios e trazer benefícios. Acho que o objetivo da nossa conversa hoje é essa. Legal. E assim, existe um limite de quantidade de habitantes para o prefeito usar essas ferramentas, como o marco legal das startups, o marco legal da inovação. O que você diz para esse prefeito de pequeno, do interior, né, de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes? Perfeito. Essa é uma excelente provocação e traz até um pouco da concepção, né? Como foi, né, já informado aqui, eu trabalhei na criação dos marcos legais e principalmente dos instrumentos de compra pública, do poder de compra do Estado. E nós temos hoje pelo menos 7 instrumentos de compra pública de inovação, que a gente pode falar aqui, os mais importantes: encomenda tecnológica, contrato público de solução inovadora, que é o CPSI, diálogos competitivos, prêmios ou concursos para inovação. Então, a gente tem toda uma gama de instrumentos. Eu falei 4 aqui que são bem relevantes e que podem mudar o cenário de uma prefeitura com soluções inovadoras. As prefeituras, elas, né, sofrem de uma falta de capacidade técnica, e às vezes de uma capacidade dinâmica, mas onde não tem uma capacitação com a legislação que muda o tempo todo, e essa legislação, de certa forma, é recente. A gente alterou a Lei de Inovação lá de 2016 a 2018, né, com olhar na inovação a nível de Brasil, com a legislação até concorrente entre estados, municípios e União. O marco legal das startups, ele também é novo, ele é recente, é de 2021, né, no final de 2021, então a gente vai fazer agora, a gente fez agora 2 anos de marco legal das startups, então falta sim um conhecimento e a compreensão das possibilidades. E claro que municípios menores, né, não vão ter uma capacitação técnica adequada e às vezes atual para lidar com esses instrumentos. Então o que a gente recomenda? Que os municípios busquem conhecimento, busquem capacitação, né? Esse diálogo aqui serve de certa forma já para trazer conhecimento de que existem sim instrumentos que podem ser comprados, que podem ser utilizados para comprar inovação,
E os municípios menores, né, têm problemas que são problemas escalonáveis ou que se repetem em outros municípios. Qual a minha dica? É buscar os consórcios de município ali, por meio dos consórcios, criar alianças estratégicas para a inovação, que a gente chama. Eu até dei esse nome no Marco Legal. O objetivo é, por meio desses consórcios, cada município colocar lá um ticket, colocar um recurso e trazer uma solução para um problema que tem no município A, B ou C. E ali ele vai conseguir uma capacidade técnica, orçamentária e vai conseguir até dividir o risco. Porque quando a gente fala de compra por inovação, vocês vão poder contratar testes de soluções inovadoras que no final do dia é o fracasso. Vocês vão poder contratar o fracasso, buscando sim inovar no município. E essa ousadia é muito necessária no nosso país hoje, principalmente nos municípios que querem soluções mais baratas, sustentáveis e inovadoras. Não, a gente tem prefeito que não tem medo de inovar. A gente tem prefeito que tem criptomoeda local, tem banco municipal, mas ainda existe em alguns lugares a resistência, né? A questão da mudança cultural. A gente está vendo agora isso claramente com o adiamento da 14133, né? Que Perfeito. esse processo. Então é mais ou menos por aí também. Existe essa resistência, essa questão cultural mesmo, até que a lei chegue e seja implementada, como você falou muito bem, essa capacitação na ponta para a coisa acontecer. Então, perfeito. Eu acredito que é um trabalho, né, que deve ser feito em conjunto. Aí todos os órgãos, principalmente os órgãos de controle. Como eu falei, eu sou procurador federal, sou membro da Advocacia Geral da União, o maior escritório de advocacia pública do Hemisfério Sul. E a gente busca, até dentro da nossa carreira, capacitar e levar o conhecimento, porque não é algo que está faltando só para os municípios e estados, não. Dentro da administração pública também. Eu estou liderando um grupo estratégico dentro da AGU de implementação do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco da Inovação, e o Marco Legal das Startups dentro do governo federal. Para trazer para o gestor a ideia e a compreensão de que sim, é possível utilizar esses instrumentos, é seguro. Nós temos um ferramental já à disposição, né, dentro do governo federal, do TCU também, jornadas que ensinam a comprar inovação, a utilizar esses instrumentos, e a gente busca, né, trazer esse conhecimento para as advocacias públicas a nível municipal, os órgãos de controle e, claro, os gestores. Né? O processo vai iniciar com vocês, prefeito, somente vocês entendendo que é possível comprar inovação, capacitando, né, tecnicamente o seu capital intelectual, o seu capital humano, para que eles entendam as possibilidades e a gente consegue, sim, né, desenvolver soluções e possibilidades dentro do município. Você falou de contratar fracassos. Eu queria que isso ficasse um pouquinho mais claro para os prefeitos, porque quando a gente fala de contratação, né, parece que é errado se não der certo, né, o que ele está contratando. Então, elucidar um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Acredito que esse é um bom ponto para nós explorarmos aqui, até de forma mais detida. O ordenamento jurídico brasileiro, a partir da emenda constitucional 85, que é de 2015, colocou pela primeira vez inovação. E quando a gente atualizou a lei de inovação, que é a 10.973, para a lei 13.243, a gente, né, permitiu pela primeira vez de forma efetiva contratar o fracasso. O que é isso? É contratar algo que tenha risco tecnológico. Ou seja, algo que tem risco tecnológico é algo que pode não acontecer. Quando a gente faz uma contratação normal, tradicional, pela lei de licitações e contratos, a gente está contratando com risco empresarial. Ou seja, a empresa pode quebrar, pode não conseguir entregar, né? Inexequível o serviço, a prestação do serviço ou o produto que vai entregar. No caso das contratações de inovação, não. Você contrata com risco tecnológico, como a encomenda tecnológica e o próprio CPSI. Você vai testar soluções inovadoras. O que é que o legislador fez? Ele permitiu que o gestor pudesse contratar soluções inovadoras para elas serem testadas em ambiente real. Então, ele admite que, por alguma inviabilidade técnica ou financeira, o projeto pare, a administração monitore e veja, avalie, né, o que é que foi prestado até aquele momento e paga o que tem que pagar, ou reembolso de custos, ou paga ali o que foi combinado, preço fixo, ou preço fixo, uma remuneração variável, como eles, né, combinaram, e vai todo mundo para casa, sem nenhuma penalidade, sem nenhuma punição, sem nenhuma sanção pro fornecedor, pro interessado, pelo, né, o setor privado ali que está fornecendo alguma coisa. Então, isso é interessante que vocês compreendam essa possibilidade, não só os gestores, mas também a iniciativa privada. Exemplificando, foi o caso das vacinas, né? Perfeito. Eu tive a oportunidade de fazer esse contrato das vacinas e a gente colocou de pé um contrato de 2 bilhões de reais, não pelo valor, a importância dele, mas porque ele mostrou. Ele mostrou para a sociedade que a gente quer arriscar com o orçamento público para buscar uma solução que é estratégica, que é prioritária para a sociedade, e foi o que a gente fez na vacina. A gente queria aquela solução. Se vocês terem noção, com o mesmo instrumento, os Estados Unidos, né, eles compraram 5 vacinas, ou 5 esforços de PD, como a gente chama. Ou seja, 5 contratos com risco tecnológico que poderiam não acontecer. O que é o contrato
né, de inovação. O que é a compra por inovação? É o contrato meio, não o resultado. Ele não contrata o resultado, ele contrata o esforço, né? A busca pela solução inovadora que vai ser trazida pelo fornecedor, né? Ou a pessoa física ou a pessoa jurídica, por favor. Um exemplo prático para você que é do interior, né? Vários prefeitos já vieram para a gente. Lá não tem Uber, porque a cidade é tão pequena que Uber não chega lá. Aí alguns prefeitos falam, eu quero desenvolver um aplicativo de Uber aqui. Pode ser um caminho você abrir esse desafio, né? Pode ser via encomenda tecnológica, depois o Bruno vai explicar melhor, mas agora a gente vai por exemplo prático. Ou para uma CPSI, e aí as empresas da região, ou os estudantes da sua cidade ou da região, os programadores, enfim, aí existem formas de até de fazer um hackathon para divulgar isso, para estimular a inovação aberta. E aí você pode, inclusive, contratar, o Bruno vai explicar melhor que eu, mais que um desses grupos de estudantes para desenvolver essa solução. E o risco é esse, de repente o estudante não consegue fazer tão bem ou não vai até o final do projeto, esse seria o risco tecnológico. É mais ou menos isso, né? Trazendo para um caso prático. Perfeito. Eu acredito que antes, né, de ir para o momento da contratação, a gente tem que dar alguns passos atrás e eu explico por quê. A compra pública de inovação, ela só é definida, que é uma compra por inovação, no final do processo. Isso até a gente ensina em aula. A compra por inovação, ela faz parte de um processo. No final do processo, você vai decidir. Então, primeiro, o que é que você faz? Você faz, né, uma provocação interna da administração pública como um todo. Então, prefeito, você tem que chegar para o seu gestor e para os seus secretários, principalmente, e perguntar quais são os problemas que eles devem conhecer bem de cada secretaria, de cada pasta que eles cuidam, de cada agenda setorial que eles cuidam dentro da sua cidade. E ali selecionar os principais problemas que devem ser resolvidos. Quando você busca uma solução inovadora, é aquela solução que não está ali à disposição na prateleira para ser adquirida pelo prefeito. Então, o objetivo é buscar problemas que toda cidade tem, que a sua também deve ter, na área de educação, saúde. Com isso, você vai, né, provocar, por meio de um edital, chamando ali, né, os desenvolvedores, os pesquisadores, os fornecedores privados, o setor privado ali e até a comunidade científica, para trazer soluções. Você conhece muito bem o problema que você quer resolver e os resultados que você espera, né, que aquela solução resolva. Mas você não sabe qual a solução que vai ser apresentada. Para isso, você vai buscar a sociedade, né, por meio de um edital ali, de chamamento público. Então, você começa um processo de investigação, até de prospecção, para saber como você solucionar um problema da sua cidade, de mobilidade urbana, social, da parte de transição energética, transformação ecológica, na área de saúde, né, de prontuários, na área de educação, buscando transição ecológica, energética, até para diminuir o custo, né, da energia ali das escolas. Então, você vai buscar isso dentro da sociedade. Não abriu o edital, recebeu as propostas, você vai começar a fazer estudos preliminares, gestão de risco até daquelas propostas, vai ter uma comissão de especialistas que você pode criar dentro da sua cidade, que vão entender exatamente de possíveis soluções, e ali vai para a mesa de negociação. Naquela mesa de negociação, depois de você ouvir todos os interessados em solucionar, você vai decidir se aquilo ali realmente é algo que é uma solução inovadora ou é algo que já tem no mercado, já tem na prateleira, você pode comprar. Então, nesse momento, que é o momento da negociação, e é importante destacar isso, aqui no Prefeitos Futuro, é que você só sabe realmente, né, se é algo, uma contratação de inovação, na última fase, que é na fase de negociação. Então, as compras públicas de inovação, elas trouxeram algo novo, que é isso que eu quero destacar, é a negociação. A mesma negociação de forma muito transparente, com publicidade, e ali naquele momento, aberto, numa mesa, franco ali, num debate franco, num diálogo franco, as propostas, né, os interessados vão apresentar as melhores rotas tecnológicas e ali o prefeito vai ter a certeza, ou o secretário, o gestor vai ter a certeza, sim, eu estou diante de uma solução inovadora, eu fui no mercado, não encontrei, fiz prospecção, fiz estudos preliminares, abri um edital de chamamento e não apareceu nenhuma solução. E aqui, sim, apareceu soluções inovadoras que eu posso testar, né, no meu ambiente real, ou na Secretaria de Educação, ou de Saúde, ou às vezes na mobilidade urbana, como você citou um caso aí do Uber. Sim. Então, é nesse momento que o prefeito ou o gestor vai entender que sim, você tem segurança jurídica para contratar via CPSI, via encomenda tecnológica, via diálogos competitivos. Legal. Nós, aqui do Prefeitos do Futuro, a gente tem esse papel de ajudar o prefeito a encontrar esses problemas e, principalmente, trazer as inovações, as ideias inovadoras. A gente tem um banco, né, de ideias e de programas que a gente já desenvolveu, de cases também que a gente desenvolveu, porque o prefeito, muitas vezes, ele fica lá na cidade e a cultura
é sempre a mesma, né? A cultura da cidade é você encontrar aqueles velhos problemas, empregabilidade, falta de recursos, onde que eu vou captar recursos, aumentar os impostos. Então, ele vindo para o Prefeitos do Futuro, participando dos nossos eventos, da consultoria, enfim, ele consegue ter novas ideias. Como, por exemplo, a gente teve um prefeito recentemente que ele distribui mais de 2 milhões de reais em cestas básicas, né? E ele faz isso sem ter um banco municipal. Então, vindo para o Prefeitos do Futuro, ele falou, poxa, eu posso montar um banco municipal só para distribuição dessas cestas básicas e montar uma moeda local. É o primeiro Bolsa Família local e aí transformar esse Bolsa Família local em moeda local que só circule dentro do município. A gente já tem algumas situações como essa. E ainda criar um fundo. Sim. Né? Criar um fundo municipal. Com base nesse aporte de recursos que vai ter. Então, vindo para participar dos nossos eventos, participando com a gente incentiva o prefeito a olhar para o novo, né? Porque se ele ficar dentro do município só olhando para as mesmas coisas, ele não consegue inovar. É uma coisa que a gente fala muito, pegando o gancho com o Bruno, é assim, toda prefeitura passa pela área de compras. Se você ganhar 10 dias na área de compras, é 10 dias que você ganhou na prefeitura inteira. Se você ganhar um mês na área de compras, e a gente teve em prefeitura que demorava 9 meses uma licitação na área da saúde, por exemplo. Então, acho que esses instrumentos também visa também acelerar esse processo. Perfeito. E até como eu falei, o CPC, quando eu fui escrever esse instrumento no Marco Legal da Startup, eu estava como secretário, mas coloquei minha farda de advogado, de procurador federal, para escrever esse instrumento junto com outro colega, o Caio Barbosa. E o objetivo era trazer essa simplicidade. Nós transformamos esse instrumento num instrumento extremamente simples de compra pública e inovação. Como eu falei, você solta o edital, você coleta as propostas, forma uma comissão de especialistas, até pode ser formada antes, analisa aquelas propostas, você vai para um termo de referência já apontando quais são as possíveis soluções que você espera daquilo, vai para a mesa de negociação e depois da mesa de negociação você vai, com capacidade técnica suficiente, escolher a melhor solução ou as melhores soluções. Você pode escolher mais do que uma solução para ser testada no ambiente real. Então, nesse primeiro contrato, você faz isso. E até quanto eu posso pagar nesse primeiro contrato? Até 1.600.000. Por que a gente colocou esses limites de teto, de valores e de tempo? Que eu vou explicar aqui também. Porque a gente queria trazer simplicidade. Sem dúvida, a gente queria trazer simplicidade. A gente não queria amarrar, não trazer a rigidez que a lei de licitações é tão conhecida, né? Então, o objetivo era trazer simplicidade. E para trazer simplicidade, para fomentar, incentivar o uso desses instrumentos de compra pública e inovação, o que a gente precisava fazer? Colocar valores. Então, como eu disse, passa por essas fases. Você, na mesa de negociação, vai ver qual a melhor rota tecnológica ou quais as melhores rotas tecnológicas para solucionar. E o critério principal é a resolução do problema e não preço, deixando bem claro. Compra pública e inovação, o principal critério não é preço. Tudo bem? Não é preço, é solução do problema. Quem vai apresentar a melhor solução do problema, isso vai ser colocado no processo. Então, vai ter uma justificativa técnica lá dentro do processo administrativo defendendo isso. Então, com base nisso, ele vai escolher. Vamos supor que de 10 propostas que foram para a mesa de negociação, 3 foram muito boas. A prefeitura, se tiver recurso orçamentário para isso e quiser realmente buscar soluções inovadoras que reduzam o custo daquele problema, ela vai poder contratar as 3, pagando até quanto? Até 1.600.000. Para ser testado como? Aonde? Num ambiente real. Como eu falei, na Secretaria de Saúde, de Administração, de Educação. Testou? Vai testar por quanto tempo? A gente colocou um limite também, para 12 mais 12 meses. Entendeu que nos 12 meses já descobriu qual era a melhor solução, e a solução realmente era viável, execuível, o que você faz? Você pode escalonar aquela solução. De que forma? Com um contrato de fornecimento de forma direta. Você vai contratar de forma direta a melhor solução. Lembre-se que tinham 3 aqui no meu exemplo. A proposta A, a proposta B e a proposta C. A B era a melhor. Você contrata a B. Uma solução que realmente foi testada, é execuível, você vai ter segurança jurídica total para colocar ali no processo que aquela compra realmente é adequada, é necessária e é segura. Então, você faz um contrato de fornecimento de que forma? Então, chamando a atenção de novo, de forma direta. Pagando até quanto nessa segunda etapa, nesse segundo contrato, que é o de fornecimento, pagando até 8 milhões de reais durante 24 mais 24 meses. E para a startup que ela quer, por exemplo, olhando agora o lado de startup. Do empreendedor. Eu quero escalar
E a CPSI é um modelo de escala, por exemplo, eu posso fazer CPSI com 20 prefeituras, por exemplo, ou ela só demanda aquele risco tecnológico específico daquela contratação? Essa pergunta é muito boa e ela vem na base da nossa política, como a gente construi a política. Como eu estava lá atrás, desde o começo, que começou até 2018, depois avançou para 2019, a gente se baseia, evidentemente, no conceito de startup. E o que é startup? É uma solução que é escalonável. Simples assim. Não precisa ser só de base tecnológica, evidentemente. Então, vocês podem ter startups voltadas à sustentabilidade, à parte social, à parte financeira, parte de educação, e não necessariamente de base tecnológica. Então, o objetivo dessa política é uma política que vai buscar, acima de tudo, fomentar empreendedorismo inovador. Quando você tem uma contratação de inovação, a palavra já fala, né? Inovação. Então, é só uma vez. Então, ela foi contratada pela Prefeitura A, ela deixou, né, de entrar, ela sai da nossa política. Qual é a política? Da marco legal das startups do empresa inovador. Por quê? Porque ela vendeu para a Prefeitura, Virou mercado, trouxe uma solução de solução, prateleira. ela já é uma solução de prateleira. Então, ela já vai para licitações tradicionais, para as compras públicas tradicionais. Então, você não usa mais o CPSI, né, que foi utilizado para aquela solução no município A, para o município B, C, não. Aí ela já entra no meio de licitações. Por quê? Porque já é uma solução desenvolvida e no mercado. Entendi. A não ser que fosse uma nova feature dentro daquela solução que fosse ter risco de desenvolvimento de uma outra coisa. Eu posso dar um exemplo até dentro da vacina, que eu tive essa felicidade de elaborar o contrato da vacina e até me perguntaram isso. Eu posso fazer outro contrato de encomenda tecnológica, que o CPSI nasceu da encomenda tecnológica, e a encomenda tecnológica ele é mais complexo, até mais difícil de ser utilizado pelos municípios, mas podem. E foi por isso que a gente criou o CPSI, com o mesmo conceito da encomenda tecnológica, de comprar inovação e com risco, pagando fracasso, mas com uma simplicidade maior na aceitação lá na parte de contratação. Eu posso fazer uma encomenda tecnológica hoje de uma vacina do Covid? Posso. Só que agora eu vou fazer uma encomenda tecnológica de uma vacina de uma vez só na vida. Ela não é diferente da vacina que existe hoje, que precisa dar várias doses? É diferente. Entendi. Então, existe uma solução disponível no mercado que é só uma dose pronto para o resto da vida? Acho que Como a do tétano, coisa parecida? Acho Não, que não tem. Então é isso, eu poder fazer uma encomenda tecnológica. Então, se essa solução que foi vendida para o município A, né, ela tinha uma característica, uma rota tecnológica, e se o município B quer outra rota tecnológica, mas utilizando um pouco da plataforma, mas aquela rota tecnológica tem risco tecnológico, ele pode já entrar, mas já com essa perspectiva. Entendi. Por quê? Porque você não tem um limite se é micro, pequena ou grande empresa. Então, vamos supor assim, o consórcio fez a CPSI e contratou a inovação. Essa startup, ela pode vender por inexigibilidade para outros municípios? Porque ela Seria a única. seria naquele- única, né? Pois a inexigibilidade é um critério de inviabilidade de competição. Então, o município teria que fazer um processo buscando se tem alguém que produz aquilo, se tem alguma outra solução, se tiver só a dela, né, e se for certificado pelo que a lei realmente demanda, sim, por inexigibilidade, porque a competição está inviabilizada. Diferentemente da dispensa de licitação. O que é dispensa de licitação? Você até pode fazer a licitação, mas está dispensado. É dispensável. Na inexigibilidade, não. É quando não existe solução inovadora. Então, pode entrar numa possibilidade de inexigibilidade, uma solução que só ela tem? Pode. Existe outra forma de Que é a dispensa contratação direta. além do valor, abaixo de 50 e tantos mil? Existe outras formas de dispensa além dessa? Sim. A lei de licitações, a passada, tinha 32, a que está atual, passada, a 8666, 32 hipóteses de dispensa, e hoje eu acredito que na 1433 são 28 hipóteses de dispensa de licitação. Então, mostra bem como a lei de licitações, em razão da rigidez dela, ela tem culpa por ter tanta hipótese de dispensa de licitação, porque ela é tão rígida que vai exigindo criação. Para vocês terem noção, a lei de licitações, a 8666, em 93, ela nasceu com 15 hipóteses e foi para 32, mais do que dobrou o número de hipóteses. Por quê? Porque precisou flexibilizar. E foi exatamente isso que nós conseguimos, trabalhando nessas legislações de inovação, a flexibilização, né? Trazendo, sim, uma liberdade maior para o gestor contratar. A gente sofreu com isso particularmente, Bruno. Já para encerrar também. A Sol falou, né? A gente criou dentro da consultoria uma plataforma que tem o conceito da consultoria acoplado a uma plataforma tecnológica, onde a gente vai e implanta a gestão ágil nos municípios, explicando o que são os OKRs, e aí cada secretaria define seus OKRs, a gente tem uma metodologia de priorização de projeto,
isso desce para um Kanban, e aí conforme a equipe da secretaria vai atualizando o projeto, o prefeito tem um velocímetro de cada secretaria na palma da mão. Tem uma inovação aí. Só que chega para vender para o prefeito, chega lá na procuradoria, aí começa esse embate, essa dificuldade de conseguir botar isso, de fazer esse processo de venda. Porque até onde a gente sabe, não existe nada parecido no mercado, dentro de uma plataforma que faz isso, dentro de prefeitura. Mas, enfim, a questão cultural, a questão o medo, né? Acho que ainda tem muito isso, né? Direito administrativo do medo aí, né? O risco do apagão das canetas. É. O que é que precisa ser feito? Precisa realmente trazer publicidade e transparência para um problema que a prefeitura tem e quer solucionar. E ela, o que é que ela pode fazer, né, para tirar e acabar com esse medo? Buscar publicidade e transparência, ou seja, abrir editais de chamamento público definindo exatamente qual o problema que ela quer resolver. E ela não encontrou soluções no mercado. E para ela ter certeza que ela não encontrou soluções no mercado, ela tem que divulgar bem, trazer bem transparência para aquela possível, né, contratação. Então, ela abre um edital, né, engaja ali, comunica bem com todo o seu ecossistema de inovação, ou o ecossistema dos fornecedores tradicionais, e ele traz, né, para uma mesa de negociação, para o processo administrativo, todas as propostas que podem solucionar. Então, ali você vai ter, sim, uma competição. Então, a gente não elimina a competição em compras públicas de inovação, a gente tem, sim, competição, mas a escolha ela vai ter critérios diferentes. Por quê? Porque todos vão apresentar a melhor rota tecnológica, e nesse momento tem o que a gente construiu, eu sou muito parte disso, a gente deu muita liberdade para o gestor, ou seja, para ele escolher qual a melhor solução. Escolher, inclusive, qual o instrumento. Mas ele vai ter muita responsabilidade, vai precisar de ter muita capacidade técnica de escolher e colocar isso no processo. E, às vezes, o que falta para o gestor é exatamente isso. Ele tem noção que a sua solução não existe no mercado, mas ele tem receio de colocar isso no processo. Mas tem que colocar no processo, tem que ter capacidade técnica suficiente para colocar isso no processo. E como é que ele robustece isso? A gente até ensina isso dentro da nossa startup, que é de capacitação e mentoria. A gente robustece com fases bem catalogadas, com muita informação. E ali a gente vai construindo um processo robusto, com informações mostrando, né, para a sociedade, evidentemente, que é o último cliente nosso e é o principal, que nós fizemos uma compra por inovação baseada em soluções inovadoras que não existiam. Por quê? Porque a gente fez prospecção, a gente fez gestão de risco, a gente passou por todas as fases que a gente ensina para, né, montar um processo adequado de compra pública de inovação. Essas fases têm legalmente um prazo para durar? Ou... Não. O edital, sim, 30 dias, pelo menos. Abrir 30 dias para comunicar, o resto não. A gente teve no evento esse ano o ministro do TCU, Benjamin Ziller, e a gente até soltou um trechinho no nosso Instagram, onde ele fala assim, em 30 anos de TCU, eu nunca vi o TCU punir alguém por inovar. Ele falou, a gente admira quem inova, a gente respeita quem inova. Ele falou assim, o máximo pode acontecer, a gente falou, olha, aqui talvez não seja o melhor caminho, vá por aqui. Que eu acho que essa é uma demanda do poder público de uma forma geral, né, dos órgãos de controle. Sem dúvida. E o ministro tem muita razão nisso, né? Eles estão imbuídos em inovar também, o TCU junto com a AGU. E o objetivo é que vocês conheçam os instrumentos, né? Os gestores conheçam as possibilidades e tenham capacidade técnica realmente de montar processos que tragam esses desafios de inovação, né? Que busquem soluções inovadoras para os municípios de vocês usando esses instrumentos. Então, acho que para a gente encerrar, queria que você falasse, então, aonde que o prefeito pode buscar essas informações e falar um pouquinho mais do que você vem desenvolvendo. Perfeito. Eu agradeço aí mais uma vez o convite e até para considerações finais aqui. Nós buscamos trazer realmente soluções na parte de capacitação e mentoria. A nossa empresa Inovice, INNOVC. A gente vai colocar o link aqui embaixo. É uma startup de educação que escalona essa capacitação e mentoria, né? Trazendo ferramental, um toolkit ali, uma caixa de ferramentas, para que vocês entendam as jornadas, né, que são necessárias, você avançar ali, os portões que você deve passar para buscar segurança jurídica na contratação de inovação. A gente apresenta todos os instrumentos de compra por inovação que existem no Brasil. A gente traz um overview, né, um olhar macro ali dos marcos legais, principalmente o marco legal de ciência, tecnologia e inovação e o marco legal das startups. Nós falamos de forma muito detida das encomendas tecnológicas, que é a base da compra por inovação, e do CPSI, que é a grande potência de compra por inovação para os prefeitos inovarem. Então, a gente traz possibilidade de alianças estratégicas, você e prefeito que quer cooperar não só, né, a nível público com os consórcios, que é muito importante vocês cooperarem, fazer aliança estratégica para inovar via consórcio, até tira um pouco, né, mitiga um pouco o risco,
Você também pode buscar alianças estratégicas com agências de fomento, agências de inovação, setores da iniciativa privada. Então, a gente traz, né, 25 instrumentos que podem ser utilizados pelo prefeito para ser exatamente isso aqui, prefeitos do futuro. Legal, então o link vai estar aqui embaixo para quem está assistindo no YouTube. Para quem está ouvindo no Spotify, qual que é o site? Innovce.com.br, innovc.com.br. Show de bola. Bruno, obrigado mais uma vez por estar aqui compartilhando mais uma vez tanto conhecimento com a gente. Já é parceiro, já é de casa do Prefeitos do Futuro. Eu quero ser convidado nas próximas vezes. Muito obrigado. Sem dúvida. Obrigada, Bruno. E, prefeito, não esqueça, inove e venha ser um prefeito do futuro com a gente. Quem inova não compete. Competição é para os perdedores. Inovem. Exato. Então, já que você não quer competir com ninguém, compartilha isso, já dá o like, manda pro teu prefeito, porque conhecimento, quanto mais gente ficar sabendo, melhor, não é mesmo? Sem dúvida. É necessário. Isso aí.